Ok, pessoal, vamos resolver mais uma questãozinha de matemática, dessa vez uma questão lá de Uberlândia. Essa questão ela caiu na prova do ano passado, de 2015, e fala assim: o gráfico da função de variável real y igual a f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são constantes reais, é uma parábola. Sabe-se que a função y igual a g de x, que é igual a 2f de x mais 1, apresenta o gráfico que segue. Então ele colocou aí o gráfico da função g de x, que nada mais é do que uma adaptação da função f. Ele só somou uma unidade junto do x e depois multiplicou por um fator 2. Nessas condições, o produto entre os valores da abscissa e da ordenada do vértice da parábola, representando f de x, é igual a quanto? Então repare que ele não está querendo informações sobre o valor desse vértice aqui, ó, que esse daqui é da função g de x, ele quer saber o vértice da função f. Então como é que eu vou fazer isso? Eu queria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver, que já vou mostrar a solução aqui. Vai lá. Bom, supondo que você já pausou o vídeo, então vamos para a resolução. Vou colocar aqui um referencial teórico que a gente vai precisar, então vou colocar só o que a gente vai precisar nessa questão específica, tá? Quando você tem lá, imagina uma função y igual a f de x qualquer. Dependendo da alteração que você faz na sua função, você altera seu gráfico de algumas formas bem específicas. Por exemplo, vamos supor que eu quero mexer com o gráfico de f de x mais k. Ou seja, eu só somei alguma constante junto do x ali. Da mesma forma que ele somou 1 aqui. Qual que é o efeito que isso aqui tem no meu gráfico? Quando eu somo uma constante junto do x, o que acontece com o meu gráfico é um deslocamento para a esquerda. Em k unidades, no caso. Então, se eu tenho uma função f de x e eu quero fazer, sei lá, f de x mais 2, eu vou pegar o gráfico da f de x e jogar ele 2 unidades para a esquerda, porque eu estou somando 2 unidades. Beleza. Quando eu multiplico a função por um valor constante, qual é o efeito que isso aqui vai ter no meu gráfico? Isso aqui vai ter um efeito de esticamento. No caso, o esticamento vertical. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma função f de x e eu quero fazer o gráfico de 3f de x, quer dizer que eu vou multiplicar a imagem de cada x pelo fator 3, ou seja, ele vai ficar esticado por um fator 3 verticalmente. Então eu coloquei só esses dois aqui, porque é isso aqui que ele fez com a minha função. Ele somou uma unidade junto do x, então ele pegou e deslocou uma unidade para a esquerda, e depois ele multiplicou tudo por 2. Então ele esticou por um fator 2 verticalmente a parábola. Ok. Vamos descobrir primeiro qual que é a equação dessa função g de x aqui. Eu estou vendo que a minha função ela toca o eixo y no menos 5. Então isso aqui já dá uma informação importante para a gente. Essa função g de x ela vai ter a mesma forma parabólica. ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu já sei que ela está tocando no eixo y no menos 5, eu já sei então que o meu c daquela função ela vale menos 5. Lembrando que é sempre onde é que toca o eixo y, representa o valor desse c aqui. Ok, o que mais que eu tenho? Tem mais dois pontos aqui, x igual a menos 5 e x igual a 1. E para os dois pontos eu sei que a imagem dele é 0, porque os dois pontos são as raízes da parábola. Ou seja, vamos pegar esse ponto aqui primeiro. Quando o meu x é igual a 1, o y é igual a 0. Então vamos substituir isso aqui na equação. Vai ficar assim. Quando o meu y então é igual a 0, o meu x fica igual a 1. Aí no lugar do c eu já vou colocar o menos 5 que a gente já descobriu ali. Fazer a mesma coisa por outro ponto. Quando o meu y é 0, o x aqui é menos 5. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Y é 0, o x ele é menos 5. Repare então que aqui já apareceu um sisteminha. Vamos dar uma melhorada aqui na primeira equação. Vou passar esse menos 5 para o outro lado, ele vai positivo. E aqui vai ficar só a mais b, porque b vezes 1 é b, e a vezes 1 ao quadrado vai ser a. Então aquela primeira equação minha vai ficar a mais b é igual a 5. A equação de baixo, menos 5 ao quadrado fica 25, então fica 25a.
b vezes menos 5 fica menos 5b. Vou passar o menos 5 para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Vamos dar uma melhorada aqui nesse sistema. Eu vou multiplicar a equação de cima aqui por 5. Porque vai aparecer um 5b aqui que eu vou somar. Com esse daqui de baixo vai cancelar. Então multiplicando essa daqui por 5, vai ficar assim. A vezes 5 fica 5a. B vezes 5 fica 5b. E 5 vezes 5 fica 25. A de baixo eu vou deixar da mesma forma. Então, na hora que eu somo membro a membro aqui, vai ficar assim, 5a com 25a fica 30a. 5b menos 5b dá 0, e 25 mais 5 dá 30. Então, daqui a gente já descobre que o nosso a é igual a 1. O b, é só substituir esse valor de a em alguma das equações. Vou substituir nessa primeira aqui, ó. Eu sei que a mais b é igual a 5, então como eu já sei que meu a é igual a 1, vai ficar 1 mais b igual a 5. A gente descobre então que o nosso b é igual a 4. Então a nossa equação, a nossa função que representa a g de x, ela vai ser, vou escrever desse lado aqui, g de x igual x ao quadrado mais 4x, que é o valor do meu b, menos 5, que é o c. Ok, vou fazer um desenho um pouco melhor desse gráfico, então, que vai ser o próximo slide aqui. Mesmo gráfico da função anterior, só que aqui eu tinha rodado ele já no software. E é a mesma coisa, ó, tocando aqui no 1 e no menos 5 e aqui no eixo y no menos 5. Então esse aqui é o gráfico da função g de x. Vamos descobrir qual que é o vértice dessa função aqui, ó. No caso aqui o vx e o vy dela. Aqui é o vy e aqui o vx. Para a gente descobrir o vx, a gente vai usar a formulazinha menos b sobre 2a. No caso aqui, então, vai ficar menos 4. O a aqui vale 1, então fica 2 vezes 1, que dá 2. Então o vx é menos 2. O vy, a fórmula dele é menos delta sobre 4a. Então vai ficar assim. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores ali, o b ele vale 4, então ele ao quadrado ele fica 16. Menos 4, o a vale 1 e o c vale menos 5. O a vale 1, então 4 vezes 1 fica 4. Então vamos ver como é que vai chegar, vamos chegar no vy ali. Vai ficar assim. Aqui dentro vai ficar mais 20. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 5 fica mais 20. E 20 com 16 fica 36. Com esse sinal de menos aqui, então, fica menos 36 dividido por 4, que é igual a menos 9. Então quer dizer que o vértice nosso aqui, ele é menos 2 e aqui ele é menos 9. Então isso aqui é da g de x, que é essa função que nós temos aqui. Beleza. O que ele fez então para chegar na g de x com a f? Ele pegou a f primeiro e deslocou a f uma unidade para a esquerda, porque ele somou uma unidade. Então eu vou sumir com esse 1 aqui, eu vou tirar. Eu quero fazer então o gráfico primeiro de 2f de x. Bom, se quando estava x mais 1
ele pegou a f e jogou ela uma unidade para a esquerda, quando eu subtraio 1, ou seja, eu tiro esse 1 daqui, eu vou voltar ela para o lugar. Então eu vou arredar ela uma unidade para a direita. Então o gráfico de 2f de x, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então eu só peguei a minha função que era a g de x, que era essa, que era 2f de x mais 1, e joguei ele uma unidade para a direita. Ou seja, eu tirei esse 1 aqui, que fez eu deslocar para a esquerda, voltei ela para o lugar. Então esse gráfico em vermelho mais forte aqui é o gráfico de 2f de x apenas. Se quando eu somei 1, eu joguei ele para a esquerda, na hora que eu tiro aquele 1 ali, eu volto com ele para a direita. Tá, mas para eu chegar no gráfico da função f de x apenas, repara que a minha imagem está multiplicada por 2. Então, deixa eu passar o slide aqui, só para ficar só na função que eu estou querendo mexer com ela. Aqui o 2f de x. Quando eu faço isso, o meu vértice, que ele estava no menos 1, estava no menos 2, desculpa. Quando ele arredou uma unidade para a direita, ele vai para menos 1. E aqui embaixo ele continua no menos 9. Aqui ele não mexe não, que foi um deslocamento horizontal. Tá, para eu tirar esse 2 daqui, eu vou ter que dividir por 2. Como eu estou falando que a minha imagem está esticada, né, meu gráfico, ela está esticada, a imagem está multiplicada por um fator 2, cada x meu, então, eu vou dividir por 2. Porque na hora que eu divido por 2, eu chego na função f de x. Então, meu gráfico vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, então, esse mais claro aqui era o 2f de x, que estava aqui no menos 9 e menos 1. Quando eu divido por 2, cada imagem minha, esse vértice meu aqui, ó, ele vem para menos 9 dividido por 2, fica menos 4,5. E repara que o x ele não mexe. Quando eu multiplico por 2, ele estica verticalmente, então agora eu estou tipo comprimindo ele verticalmente. Então meu vértice novo agora é menos 1 e menos 4,5. Na hora que eu multiplico um pelo outro, eu chego no 4,5 positivo. E, portanto, eu vou marcar a letra D. Pessoal, quem tiver gostado do vídeo, inscreva-se no canal, curta, comenta, faça sugestões. Vamos discutir mais a questão caso tenha ficado alguma dúvida. Muito obrigado, até mais.